Passamos a palavra aos senhores conselheiros e ao representante do Ministério Público para, no horário do expediente, querendo fazer uso da mesma. Não havendo quem queira fazer uso, passamos à ordem do dia para relatar, conselheiro Anselmo. Senhora Presidente, senhores conselheiros, ilustre membro do Ministério Público, que oficia junto a esta corte, retornando, do Rafael. Excelências, tenho processos inicialmente para relatar, processos de sancionamento, que quero aqui aproveitar, solicitar a leitura, praticamente como se fosse em lista, onde cito um dos processos, a penalidade e se o processo, e se o gestor apresentou defesa ou não. São processos, excelências, que estão relacionados aos gestores dos municípios de Estrela de Alagoas, Maravilha e Quebrangulo. Quanto ao município de Estrela de Alagoas, em relação ao senhor prefeito, nos processos 6097 de 2016, pelo não envio do processo administrativo que deu origem ao pregão presencial número 3 de 2015, o valor da sanção, sem o falso processo, sem defesa, apesar de citado, o gestor permaneceu inerte. Processo 6098 de 2016, pelo não envio do processo administrativo que deu origem à tomada de preços 1 de 2015, valor da sanção sem o falso, processo também sem defesa. Processo 6.100 de 2016, pelo não envio do processo administrativo que deu origem ao pregão presencial 5 de 2015, valor da sanção sem o falso, processo sem defesa. Processo 6.101 de 2016, não envio do processo administrativo que deu origem ao pregão presencial 6 de 2015, valor da sanção sem o falso, processo sem defesa. Processo 6.102 de 2016, não envio do processo administrativo que deu origem ao termo de doação com encargos, número 7078 de 2015. Valor da sanção sem o falso, processo também sem defesa. Processo 6127 de 2016, no envio do processo administrativo que deu origem ao pregão presencial número 1 de 2015. No processo 6091 de 2016, que eu relatei antes, é o tomada de preços 1 de 2015. Esse é o pregão presencial 1 de 2015. O valor da sanção sem o falso, processo também sem defesa. Por último, com relação ao gestor de Estrela de Alagoas, no processo 7457 de 2016, trazemos sanção pelo não envio da primeira remessa SICAP 2016, aplicando-lhe multa de sem o falso, no qual o gestor também não apresentara defesa. Com relação agora ao município de Maravilha, a gestora do Fundo Municipal de Saúde, no processo 1769 de 2015, deixada de enviar a segunda remessa SICAP 2014, aplicando-se assim a multa de sem o falso, e no qual a gestora não apresentou defesa, permaneceu inerte. Também com relação ao gestor do Fundo Municipal de Educação, no processo 1768 de 2015, pelo não envio da segunda remessa SICAP 2014, trazemos sanção de sem o falso, em cujo processo também o gestor não apresentou defesa. Nos últimos dos processos de aplicação de multa, desta feita com relação ao município de Quebrangulo, ao gestor da Câmara Municipal, no processo 7485 de 2016, pelo não envio da primeira remessa SICAP 2016, trazemos o sancionamento de sem o falso, também processo
em que não encontramos defesa, desculpem, do gestor, não é gestor, é gestor. Apesar de notificado, permaneceu inerte. Excelências, frente aos indícios constantes nos autos, restam configuradas as infrações às normas dispostas na Lei Estadual 5.604 de 94, no regimento interno desta Corte, na Resolução Normativa número 1 de 2003, assim como na Instrução Normativa número 2 de 2010. Assim, excelências, trago votos para que o plenário, entendendo da mesma forma que entendeu o relator, aplique ou confirme as multas aos gestores dos municípios de Estrela de Alagoas, de Maravilha e de Quebrangulo, com fundamento principalmente nos artigos 45 e seguintes de nossa lei orgânica. Cientificá-los para procederem, após o trânsito em julgado desta decisão, o pagamento da multa imposta por este tribunal, no prazo máximo de 15 dias, a crédito do Funcontas, segundo a sua própria lei de regência. Da mesma forma, alertá-los que o não pagamento, no recolhimento das sanções, poderá implicar em comunicação à PGE para posterior ajuizamento da ação de execução e ou levar a protesto os títulos executivos desta Corte. Remeter o processo de direção do Funcontas para o cumprimento dessas deliberações e, a seguir, evoluir os autos ao gabinete do relator para acompanhamento do pagamento das multas e outras verificação de outras situações que sejam necessárias. São os meus votos, senhora presidente. Com a palavra o Ministério Público. Senhora presidente, senhora conselheira, senhor conselheiro, senhores conselheiros substitutos, o Ministério Público de Contas manifesta-se no sentido de corroborar a aplicação da multa, tendo em vista que, conforme o relatório do conselheiro Anselmo Brito, os gestores foram regularmente intimados para justificar o não envio das documentações e informações que os regulamentos e o regimento desse tribunal exigem, e, embora tenha sido regularmente notificados, deixaram transcorrer em habeas o prazo de defesa e não apresentaram qualquer fato que viesse a justificar o descumprimento dessa obrigação regulamentar. Sendo assim, manifestamos no sentido da aplicação da multa em todos os processos relatados. Em discussão os processos. Em votação. Conselheiro substituto Dr. Alberto. Concordo com o relator. Acompanho o relator. Conselheiro substituto Dr. Sérgio. Com o relator, senhora presidente. Conselheira Maria Cleide. Acompanho o relator, presidente. Aprovados. Senhora presidente, tenho também um processo 2937 de 2013. É um processo que envolve os atos de gestão no contrato 34 de 2013, que resultou de licitação na modalidade pregão eletrônico da Secretaria de Saúde com a empresa Capromed Farmacêutica Limitada, no valor aqui de 923 mil reais. Os autos seguiram seu trâmite normal, passando pelo Parquê de Contas, do qual ofereceu o parecer número 1174 de 2016, da palavra do doutor Rodrigo Siqueira Cavalcante, opinando pela regularidade do contrato em apreço. Em atenção à legislação que trata da matéria, foram juntadas aos autos do processo antes declinado cópias de documentos relativos à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista,
dentre outros essenciais à instrução processual licitatória, nos termos da Lei de Licitações e da Lei de Pregão, ambos nacionais. Nessa esteira, Excelência, o processo no nosso gabinete, nós verificamos que não identificamos, na verdade, o empenho dessa despesa, não a nota, não o instrumento, mas do empenho, do valor desta contratação. A rigor, como é um valor que é alto, até seria o caso do empenho global desta contratação. Na esteira dos artigos 60 e 61 da Lei 4.320 de 64. Assim, Excelências, para esclarecer este fato, somente isso, eu, antes de trazer o juízo de mérito, cito o gestor para que nos forneça informações sobre este detalhe, dando-lhe o prazo de praxe de 15 dias, sobrestando o processo no gabinete do relator até o cumprimento dessa diligência e, ao final, dar publicidade para esta decisão. E aqui eu já até antecipo que poderia fazê-lo monopraticamente, como bem aqui sempre relembra o conselheiro Sérgio Maciel, mas uma questão de processo já está pautado, uma questão também do valor e de não haver nenhuma proibição, eu trouxe ao Pleno para que assim o Pleno soubesse também, entendendo como entende o relator, aprovasse, confirmasse o nosso entendimento. Como voto, senhora presidente. Com a palavra o Ministério Público. O Ministério Público manifesta favoravelmente a diligência proposta pelo relator. Em discussão o processo. Em votação. Conselheiro Dr. Alberto. Acompanho o relator, presidente. Dr. Sérgio. Com o relator, senhora presidente. Conselheira Maria Cleide. Acompanho o relator, presidente. Aprovado. Senhora presidente, sendo assim, eu não tenho mais processos para a pauta de hoje. Pela ordem para relatar. Posso voltar a pauta para a conselheira Maria Cleide? Senhora presidente, eu teria uma pauta, só que eu gostaria de transferir para a próxima sessão do dia 25. Como eu não estarei aqui agora na próxima quinta, no dia 25 trarei os processos que estariam na data de hoje. Pela ordem, conselheiro substituto, Dr. Alberto. Sim, pauta para hoje, presidente. Pela ordem, conselheiro substituto, Dr. Sérgio. Senhora presidente, senhora conselheira, senhor conselheiro substituto, senhor procurador-geral do Ministério Público de Contas, tenho para relatar o processo TCL 4.669/2015, de origem da Secretaria de Estado, Planejamento, Gestão e Patrimônio, a CEPLAG. Trata-se do primeiro termo aditivo ao contrato de comodato número 012/2012 da CEPLAG, celebrado em 6 de abril de 2015, tendo como a outra parte o Pátio Maceió S.A. Aqui no voto registra a competência dessa Corte para exame da matéria e na fundamentação eu registro que o contrato de comodato ele se refere a uma área de 464 metros quadrados, referente à loja número 18 do piso superior do Shopping Pátio Maceió, e que o contrato já vinha sendo executado, e esse termo aditivo ele teve a finalidade baseado no decreto estadual número 38.073 de 19 de janeiro de 2015, que dispõe sobre a reavaliação e renegociação dos contratos em vigor e das licitações em curso no âmbito dos órgãos e entidades da administração pública estadual. Esse decreto tratou das renegociações contratuais no início do atual governo, e ele fez algumas repactuações, e aqui no caso específico
O objetivo foi a redução do valor de um contrato que já vinha sendo executado desde 6 de abril de 2015, e a repactuação ele se deu com uma redução de 10% do valor original do contrato, que era de R$ 13.688,84, passando para R$ 12.319,96. E teve como base o artigo 65 da Lei 8.666/93, que autoriza essas repactuações. E aqui eu registro os termos do decreto, especialmente o artigo 2º, parágrafo 2º do decreto, que autorizou essa repactuação, e que teve a anuência da outra parte do shopping, né, do Pátio Maceió. Portanto, entendendo que toda a repactuação foi realizada nos termos legais e do decreto, e que atendeu todos as demais normas vigentes, o voto é no sentido de julgar regular o primeiro termo aditivo ao contrato de comodato, número 02, e por dar ciência da decisão ao responsável, o secretário de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio, senhor Carlos Christian Reis Teixeira, e de publicar a presente decisão. É esse o voto, senhora presidente. Com a palavra o Ministério Público. Ratifico o parecer do Ministério Público, que igualmente opinou pela regularidade do termo aditivo ao contrato de comodato. Em discussão, o processo. Em votação, conselheira Maria Cleide. Acompanho o relator, presidente. Conselheiro Anselmo. Com o relator, senhor presidente. Conselheiro substituto, doutor Alberto. Também acompanho o relator, presidente. Aprovado. Senhora presidente, não tenho mais processo para relatar nesta sessão. Eu agora solicito à conselheira Maria Cleide que me substitua, porque eu tenho uns processos a serem relatados. Então vai, tudo bem, conselheira. Tudo bem. Com a palavra, a conselheira Rosa Albuquerque para relatar. Senhora presidente em exercício, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público junto a esta corte, tenho a relatar seis processos, todos tratam de sancionamento. Vou fazê-lo da forma que habitualmente tenho feito. Caso necessite algum maior esclarecimento, eu farei. O processo TC 13395 e seus anexos, o descumprimento à resolução normativa número 002/2003 pelo Superintendente Interino Municipal de Energia e Iluminação Pública de Maceió, acima, senhor Francisco Guedes de Melo Filho, CPF número 128.686.98464, pelo não envio dos documentos. Citarei a cópia integral do processo administrativo que deu origem ao contrato celebrado com a empresa Interconfrio Máquinas e Equipamentos Eletrônicos Limitada, termo de apostilamento ao contrato celebrado com a empresa América Locações e Serviços Limitada, termo de apostilamento do contrato celebrado com a empresa Centro de Integração da empresa Escola, termo de apostilamento ao contrato celebrado com a empresa Opção Vigilância de Valores Limitada, termo de apostilamento ao contrato celebrado com a empresa Suporte Comércio e Serviço Limitada, termo de apostilamento ao contrato celebrado com a empresa Telecol Comércio Limitada, termo de apostilamento ao contrato celebrado com a empresa Vinícius Cansanção e Companhia Limitada, termo de apostilamento ao contrato celebrado com a empresa Companhia Brasileira de Soluções e Serviços. No processo acima elencado, foi oportunizado ao gestor contraditório ampla defesa, sendo que esta restou insubsistente, portanto não acolhida.
Desta forma, também o Ministério Público pugnou pela aplicação da multa, corroborando com o nosso entendimento, e na oportunidade aplicamos a multa no patamar mínimo. E o processo TC 12788 de 2012, o descumprimento da resolução normativa número 002/2003, pelo gestor da Secretaria Municipal da Educação de Branquinha, senhor Gervásio José de Almeida Lopes, o CPF 12944777491, pelo não envio da segunda remessa do SICAP, que corresponde às obrigações referentes aos meses de março e abril de 2012. E o processo TC 5957 de 2015, descumprimento da resolução normativa número 002/2003, pelo gestor da Prefeitura Municipal de Batalha, senhor Aloysio Rodrigues de Melo, CPF número 021-046-604-91, pelo não envio da sexta remessa do SICAP, que corresponde às obrigações referentes aos meses de novembro e dezembro de 2014. O processo TC 7228/2014, descumprimento da resolução normativa número 002/2003, pelo gestor do Fundo Municipal de Saúde de Belo Monte, senhor Clebeton Gerri Batista, CPF número 028-114-10457, pelo não envio da segunda remessa do SICAP, que corresponde às obrigações referentes aos meses de março e abril de 2013. O processo TC 14645/2015, o descumprimento da resolução normativa número 002/2003, pelo gestor do Fundo de Previdência Própria do município de Belo Monte, senhor José Lito da Silva, CPF número 063-227-54483, pelo não envio da quinta remessa do SICAP, que corresponde às obrigações referentes aos meses de setembro e outubro de 2014. Com relação a estes quatro processos, também foi oportunizado aos gestores o contraditório e ampla defesa, sendo que os mesmos permaneceram inertes, razão pela qual os autos não evoluíram ao Ministério Público, na forma do artigo 3º, parágrafo único da Resolução Normativa número 010/2011. Em virtude disto, nós não aplicamos, aplicamos as multas também no patamar mínimo aos processos. E o processo TC 2541 de 2015, a omissão do dever de enviar no prazo regulamentar os documentos exigidos da Resolução Normativa número 002/2003 pelo ex-presidente do Fundo de Erradicação da Pobreza, o FECOEP, senhor José Tomás da Silva Nuno Neto, CPF número 0491343420, pelo não envio do balancete no mês de julho de 2013. Oportunizado a defesa, aplicamos o princípio da verdade material, portanto, acolhemos a defesa apresentada e pela não aplicação da multa. Foram estes os processos. Com a palavra, o Ministério Público Especial. Em relação ao processo 13.395 de 2011, ratifico o parecer do Ministério Público, que opinou pelo não acolhimento da defesa e aplicação da multa. Esse é aquele relativo ao gestor da CIMA de Maceió. E em relação ao último processo relatado, 2541 de 2015, também ratifico o parecer do Ministério Público, que foi no sentido de acolher a defesa apresentada pelo ex-gestor aqui do FECOEP, onde ele alega que não era responsável pela remessa dos balancetes de gestão financeira do FECOEP, que tal obrigação caberia ao secretário estadual de Fazenda. E, de fato, de acordo com a lei que rege o FECOEP, a responsabilidade é do secretário de Fazenda. Então, a gente acolhe a defesa do ex-dirigente do FECOEP para não aplicar a sanção em relação a ele e notificar o gestor responsável em relação a essa falta. E com relação aos demais processos, conforme relatou a conselheira Rosa, embora tenham sido notificados, os gestores permaneceram inertes e não apresentaram qualquer defesa ou justificativa para o descumprimento
da obrigação regulamentar estabelecida por essa Corte de Contas. Então, opinamos também pela aplicação de multa em todos os processos. Em discussão, os processos relatados pela conselheira Rosa Albuquerque. Em votação, conselheiro Anselmo Brito. Acompanho a relatora, senhora presidente. Conselheiro Alberto Pires. Também acompanho o relator, presidente. Doutor Sérgio. Com a relatora, senhora presidente. Aprovados. Continua com a palavra. Que vai ser... Não havendo mais processos, doutor Alberto, já não tem processo, não é isso? A pauta está encerrada da ordem de hoje. Posso aproveitar um momento? No momento oportuno, eu esqueci. Não tenho pauta para hoje, mas para o dia 20 eu tenho pauta, e como eu não estarei aqui, né, eu estarei no Congresso, inclusive, com Vossa Excelência, no Rio de Janeiro, eu já queria pedir para fazer essa reportagem para o dia 25 e evitar a perda do tempo. Por aí. Não havendo mais pauta, passamos ao horário das explicações pessoais, facultando a palavra à senhora conselheira, aos senhores conselheiros, ao representante do Ministério Público. Senhora presidente, não só para informar que também na próxima quinta-feira estarei viajando para o Rio, amanhã, né, para o Rio de Janeiro, junto com os demais conselheiros, para participar do Congresso. Estarei de volta na próxima terça-feira, dia 25. Com a palavra, doutor Alberto. Eu gostaria de fazer um registro que no dia 5 a 7 de outubro, né, desse daqui, eu participei do Congresso de Direito, o Congresso Internacional de Direito e Sustentabilidade em Belo Horizonte. E foi um congresso assim ímpar, porque ele, além de outros conhecimentos, ele vem dar, né, mais publicidade aos chamados 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que foi fixado por todos os países por meio da ONU. Eu lhe confesso que eu desconhecia, né? E esses objetivos, né, eles são fixados entre o ano, foi 2015 até 2030, para que haja, né, digamos assim, o planeta entre numa rota de melhor sustentabilidade. E a questão é a seguinte, que essa sustentabilidade não é restrita à questão ambiental, como a maioria das pessoas pensam, né? Dentre esses 17 objetivos, né, também estão as compras sustentáveis. Então, por exemplo, no nosso estado, aproximadamente cerca de 40% do PIB do estado vem dos gastos do estado, seja com pessoal, compra, etc, né? Quanto menos desenvolvido é um estado, mais participação estatal tem, né? Mas também ela vai na linha dos trabalhos dignos, sobre cidades sustentáveis, acesso à justiça, inclusive foi tocado nos TAGs, nos termos de ajuste de conduta, né? De gestão, que seriam do nosso Tribunal de Contas, o papel dos Tribunais de Contas nisso, e também destacar que no âmbito da administração pública já existe um guia da AGU, né? Advocacia Geral da União, sobre licitações sustentáveis, também tem um guia do TCE Rio Grande do Sul, da mesma forma do STJ e da Câmara dos Deputados, né? Colocando só como um ícone que nós poderíamos, no futuro próximo, observar, né, esses normativos e aproveitar para as nossas atividades aqui. É só isso, senhor presidente. Aproveitando também o momento para comunicar a todos os funcionários, em especial as funcionárias,
que amanhã estará sendo realizada uma palestra pelo mastologista Dr. Alexandre Calado, que é de extrema importância para todos e especialmente para nós mulheres, que a participação de todas será muito importante, porque certamente serão trazidas informações da maior importância. E informar também que a instituição Casa de Apoio vai estar disponibilizando às mulheres carentes, as que não tenham plano de saúde, que trouxerem os seus cartões do SUS, a oportunidade de estarem agendando o exame de mamografia. E as pessoas que trouxerem, as mulheres que trouxerem os seus cartões de SUS, demonstrando que não possuem plano de saúde, terão essa oportunidade, assim, com a maior rapidez e facilidade. Eu acho que será muito importante. Quem tiver, traga, que é uma oportunidade muito boa para fazer esse exame com a celeridade maior. E agradecemos a todos e a todas que amanhã se fizerem presentes, porque a importância não apenas, como foi falado no evento do ano passado, também os homens, raríssimos obviamente, mas pode acontecer de também virem a ter câncer de mama. E então, o momento de informação é importante para todos, em especial para as mulheres, obviamente, mas os homens que puderem participar, até porque as informações trazidas para eles podem ser repassadas. Não é? Muito obrigada a todos que puderem vir participar. Então, não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, em nome de Deus, encerramos a presente sessão, enquanto os convocamos para a próxima no horário regimental, quinta-feira, não sei se, infelizmente, nós teremos algum problema de quórum, mas estamos convidados para o horário regimental da próxima quinta. Está encerrada a sessão.